Hoje falarei de candidíase, principais características, sintomas e como cuidar para não recidivar. Sou Fabrício Benvenuti, sou urologista e espero trazer algo relevante para você hoje. O que é candidíase, doutor? Bom, candidíase é um fungo. O mais comumente encontrado aí é a Candida albicans. Ela está presente na nossa mucosa normal, na nossa pele, está colonizando. O que é isso? Está morando ali. Ela normalmente não está causando uma doença, mas em algumas situações, como falarei aqui nesse vídeo, ela gera transtornos sim. A candidíase, como todo fungo, gosta de calor, umidade, escuro, imunidade baixa, ela se aproveita de algumas situações onde ela aparece mais, principalmente quando a imunidade está baixa. É muito comum, principalmente nas mulheres. Para você ter uma ideia de como é relevante a candidíase na mulher, 75% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de candidíase ao longo da vida. Dessas 75%, 50% delas vão ter pelo menos um segundo episódio. Então, é algo bem comum, principalmente nas mulheres. Nos homens não é tão abundante assim, mas também traz transtornos e muitas vezes o homem vem no consultório porque a parceira está com essa colonização, essa infecção fúngica que não aguenta mais tratar e aí ela manda o marido que nunca teve nada. Vou falar sobre isso também. O que é recorrência de candidíase? Recorrência é quando ocorre 3 vezes ou mais ao longo de um ano. E isso acontece em 8% das mulheres. Para você ter uma ideia, é algo muito frequente. Nas mulheres e nos homens é diferente a manifestação da candidíase. Enquanto na mulher tem corrimento, né, sai como se fosse uma nata, tem vermelhidão, coceira, às vezes mau cheiro, no homem é um pouco diferente. A candidíase no homem é mais comum no homem que tem um prepúcio longo, aqueles que não foram circuncidado ou passaram pela cirurgia da fimose, é mais comum nesses homens. Né? Se pensar, o prepúcio serve como um cobertor, esquenta, fica escuro, fica isolado ali, é uma pele fininha que o fungo gosta. E no homem, como é a manifestação? Principalmente com vermelhidão, coceira, mau cheiro. Uma característica muito importante se avaliar é quando passa o dedo, começa a sair uma casquinha branca, descama, começa a descamar, um farelinho. Então isso daí é bem característico do fungo, porque ele se alimenta da parte superficial da pele e aquilo ali fica mais fácil de soltar. Então quando passa a pele, rompe. Tanto que se for deixando aquilo ali, vai ficando no vivo. Aí começa a ficar até ulcerado, mas no começo da manifestação é mais uma coceira, uma vermelhidão, principalmente na glande ou naquela pele que está recobrindo a glande. Esses são os sintomas mais comuns, mas pode ficar uma situação tão ruim que gera úlcera local, fica totalmente no vivo, com dor, pode gerar fissuras. Tem uma característica muito comum que após a relação piora, né? Após ejacular piora. O ejaculado ele é alcalino e essa mudança do pH, às vezes é só isso que precisa para o fungo se manifestar. Eu vou dar mais detalhes no final do vídeo. Uma pergunta muito frequente e que traz o homem lá para consulta com o urologista por causa dessa candidíase é se ela é uma doença sexualmente transmissível. A parceira, muitas vezes, traz o marido, vem junto e fica só assim, ó, só de olho ali para saber o que eu vou falar. Quer saber por que ela está tendo tanta infecção e é só ter relação com o parceiro que manifesta a candidíase no outro dia, está insuportável. E ela quer saber, é ele que está passando? É uma doença sexualmente transmissível? Definitivamente, a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível. Ah, mas durante o sexo ela pode passar para o parceiro, se o parceiro tiver uma predisposição a ter, ele vai ficar mais suscetível, vai... Sim, mas não é considerado uma DST, por quê? Até pessoas virgens podem ter, tá? Candidíase manifesta-se em pessoas que não tiveram nem relação, e aí você vai chamar ela de uma doença sexualmente transmissível, e nem sempre uma pessoa que está com candidíase ter a relação, o outro vai pegar. Não mesmo.
tá? Depende de diversos fatores, eu vou falar ainda. Então, definitivamente, a candidíase não é uma DST. Ela, sim, pode ser transmitida para o parceiro ou para a parceira, mas não é necessariamente vinda dele, tá? É algo inerente ao seu organismo. Pense assim, a candidíase, ela estava em você ou de alguma maneira ela se alojou em você e gostou do seu organismo. Ah, e por que gostou de mim, doutor? Olha, é aquela história. Você já viu pessoas que vão numa piscina, há um grupo de amigos, e tem um que sempre fala, não, eu não vou no clube porque eu saio sempre com um monte de mancha. Ah, mas morre tudo junto. Todo mundo vai lá, pula na mesma piscina, faz as mesmas coisas e não dá nos outros. Só em um que acontece aquilo. Por quê? Então, o fungo tem tudo aquilo. Gosta de um pH ideal da pele, depende do suor da pessoa, depende do pH da pele, depende da imunidade, da resistência daquele indivíduo, dos hábitos, até alimentares e tudo mais. Então, é uma susceptibilidade individualizada, né, ao fungo. E, mas eu não tinha, de repente, peguei uma primeira vez e não parou mais de ter. Por quê, doutor? Bom, cada vez que você tem uma infecção fúngica, né, o fungo ele sempre tem duas formas, né? A forma, vamos dizer assim, os esporos, as sementinhas, e a forma ativa, que está ali consumindo, que é a levedura. E enquanto ela está ativa na forma levedura, ela vai produzindo os esporos. Então você nunca teve, mas a partir de uma primeira vez, formou um monte daquelas sementinhas, ficam ali. Você às vezes tratou, beleza, só que a sementinha está ali só esperando para o ambiente ficar favorável novamente. E após uma infecção, você vai ter várias dessas sementinhas. E é questão de horas num ambiente favorável para aquilo ali aflorar e vir novamente a te incomodar. Então aqui eu já deixo um detalhe importante. Após ter uma infecção fúngica, você vai ter que redobrar os cuidados nos meses seguintes, porque senão vai voltar, vai voltar. Já peguei pacientes que vieram comigo e trouxeram um monte de pomadas, um monte de medicamentos, já tomou de tudo, e você vai ver, ele está muito pistola com outro médico. Fala, nossa, mas o doutor lá fez isso, o outro fez aquilo, gastei muito dinheiro com esses remédios e estou novamente com esse fungo. E aí você vai ver, estava correto o tratamento do médico. Estava tudo certo, você vai perguntar, mas não melhorou? Melhorou, doutor, mas logo depois que para de usar o medicamento, volta tudo novamente. Quer dizer, foi o medicamento o problema? Errou o medicamento ou a forma de tratamento? Não necessariamente. O erro foi, às vezes, não fazer o cuidado após, não tomar o cuidado posterior ali, que eu vou falar sobre isso. E se você gostar, se você achar relevante, não esquece, hein? Deixa o like, porque para trazer esse tipo de informação para você, eu tenho que me sentir estimulado. Me estimula, deixa o like aí, encaminha para outras pessoas, que vai fazer eu aprimorar esse método aí de servir você fora do meu consultório. Inclusive, balanite fúngica dá para ser tratado, orientado e tudo mais por teleconsulta, tá? Ah, doutor, mas por que eu tenho relação com meu parceiro e no dia seguinte que vem essa infecção, fica um tempão sem ter e tá tudo ok. E aí vem lá um dia especial e no outro é um inferno. Por que isso acontece então, doutor? Se não estou pegando no meu parceiro. Isso acontece porque, além da estimulação sexual, umidade, principalmente o ejaculado, que tem um pH mais alcalino, vai favorecer uma mudança nesse ambiente. E aqueles esporos, aquelas sementinhas que estão ali, muitas vezes estão esperando apenas esse momento de alterar o pH para um pH mais favorável e aí aflora. Essa é uma situação muito, muito comum. Ah, mas então eu não posso mais ter relação com meu parceiro, doutor? Não necessariamente. A mulher, indico que vá ao ginecologista, vai alterar algumas características, até o pH vaginal, fazer um tratamento mais prolongado, o ginecologista vai fazer esse tratamento para você. E o meu parceiro, doutor, ele deve ir no urologista? Não custa nada.
a gente vai avaliar, ver a situação dele, ver se ele tem alguma predisposição, se vale a pena tratá-lo. E muitas vezes a gente até trata porque tira uma angústia da parceira, mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver são os cuidados que têm que ser levados adiante por um período maior, porque o fungo gostou do seu organismo. Ah, doutor, eu sou tão limpinho, eu sou tão limpinha, e isso acontece. O fungo gosta de limpeza. Uma das coisas que as pessoas erram, pensando no fungo, é que ela está com falta de higiene. E aí ela vai lá e atrás daqueles sabonetes antissépticos de montão, fica passando de tudo e é aquele mais potente de todos. Isso piora, porque, queira ou não, o fungo e as bactérias, a nossa flora bacteriana, muitas vezes ela protege, assim como os lactobacilos, tem fungos bons, favoráveis, e estão ali em uma simbiose, estão em harmonia. E quando você combate um, aflora o outro. Por exemplo, você toma um antibiótico. Ah, estava com dor de garganta, estava com qualquer coisa que precisou de um antibiótico. Aquilo ali vai instabilizar todo esse sistema. E aí o fungo vai nadar de braçada. Às vezes é o que precisa para iniciar uma primeira infecção fúngica. E ali para diante vira um inferno a vida da pessoa com infecção fúngica recorrente. Então, como eu já falei, os fatores envolvidos aí para uma infecção fúngica são desde o pH local, né, a acidez, a umidade, a imunidade. E dentro dessa imunidade, entenda que tem doenças que favorecem, que prejudicam a imunidade e favorecem o fungo, por exemplo, o diabetes. O diabético por si só já tem uma alteração na sua imunidade, além do que o pH também modifica do diabético. Pessoas que tomam corticoide, né, artrites, lúpus e tem vários problemas aí, também tem essa predisposição. O uso de antibióticos, como eu falei, e às vezes características que a pessoa tem e desenvolve ao longo da vida que predispõe. Por exemplo, lava a roupa íntima no banho. Lava lá e não enxágua direito, ou às vezes até lava na máquina mesmo, mas não enxágua direito, fica o sabão, também alcaliniza, altera o pH. O fato de usar roupas mais apertadas, que não permitem uma evaporação, uma dissipação desse calor, também favorecem. Às vezes a pessoa só mudou de profissão ou mudou de emprego e aquilo ali foi um fator que começou a estimular o fungo, porque seu organismo começou a ficar mais úmido, né? Ou começou uma academia, começou um tipo de esporte diferente, né? E às vezes é o fator que predispõe você a ter esse fungo. É importante, sempre a história é importante, ver aonde que começou. No diabético, normalmente fica muito intenso e às vezes é necessário até fazer a cirurgia de fimose no homem, porque acaba tendo uma infecção tão severa que forma fissuras e cada vez que faz essas fissuras a pele fica menos elástica e aí chega um ponto que não consegue mais expor a glande. Fimose depois de velho, lógico, acontece também por essas infecções, inclusive, infecções fúngicas, inclusive, são um dos grandes fatores de fimose aí na vida adulta. A pessoa tinha tudo normal e depois de um tempo começou a ter essas fissuras e estreitou o prepúcio e forma uma fimose. Já fiz diagnóstico de diabetes, inclusive, por balanite severa. Você olha e vê que aquela balanite ali está muito intensa. Aí você vai conversar com o paciente, ele tem histórico familiar de diabetes, né? E faz o exame e confirma isso. Agora vão dicas preciosas aí, como faço para dificultar a vida desse fungo, doutor? Então vamos lá. Primeiro, evitar sabonetes bactericidas. Segundo, evitar excesso de higiene. Terceiro, lavar as roupas íntimas na máquina de lavar, deixar secar, enxaguar bem, secar bem e de preferência passar. Isso principalmente nos 2 meses na sequência da infecção fúngica. Evitar roupas apertadas, evitar de usar pijama à noite, dorme pelado, se for o caso. Outra dica preciosa, use um talco, veste a cueca, joga talco em cima, vai tirar um pouco da umidade, se o problema for umidade, isso daí vai ajudar bastante. Ah, vai correr, vai andar de bicicleta,
põe talco. Isso ajuda bastante. E a sua imunidade? Durma bem, seja feliz, tenha bons hábitos, evite o abuso de álcool, né? Todas essas coisas que alteram a sua imunidade, evita, seja feliz, melhora a sua imunidade, isso daí ajuda muito também. Ter um bom sono. E o tratamento? Bom, o tratamento vai depender muito da situação. Vai desde antifúngicos em forma de cremes, pomadas ali, né? E oral também. Algumas vezes é necessário prolongar isso, principalmente quando está tendo recorrência, muitas vezes precisa 30 dias de tratamento, às vezes até mais. Tem casos que tem que estender 4 até 6 meses de tratamento antifúngico. Igual quando pega nas unhas, mais ou menos, e tem que ficar tomando remedinho, acontece também para balanite fúngica. É muito raro, mas acontece esses casos também. Às vezes há necessidade de acidificar o meio, né? O ácido bórico a gente utiliza, mas o principal que eu quero deixar para vocês tem que ter mudança no hábito. Se não houver mudança nos hábitos, como eu falei, vai ter a recorrência. E uma outra coisa, toma cuidado, fungo e corticoide não combina. Eu sei que muitos aí ficam passando pomadinhas e pomadinhas com corticoide. O corticoide, além de diminuir a imunidade local, afina mais a pele e dificulta um montão o tratamento. Por um curto período, às vezes, uns 3, no máximo 5 dias, é necessário. Mais do que isso, não. Eu não gosto de tratar fungo com antibiótico e nem corticoide associado. Mas tem um monte de pomadinha desse jeito aí no mercado. E aí coloca aquilo, a pessoa não é informada que não pode usar por muito tempo e aquilo piora a situação. Às vezes o fungo já até foi embora e fica só o problema do uso indiscriminado da pomadinha, que achava que ela não seria tão danosa assim. E são medicamentos que causam danos e transtornos também. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, manda para um amigo, por alguém que vai se beneficiar desse assunto. Espero ter contribuído mais uma vez com você. Entra nas minhas redes sociais aí. Estamos juntos. Até mais.